Olá, meus amigos, vamos lá, nossa sétima aula. Vamos retomar nosso curso aqui e vamos para cima para poder gabaritar essa prova lá de vocês. Bem, a gente vai falar agora sobre as fases externas do procedimento licitatório. A gente vem discutindo até agora fases internas do procedimento licitatório e conceitos mais gerais, princípios que permeiam todo o processo licitatório. Agora a gente entra numa fase que é mais procedimental, que é depois que a gente publica o edital, que é quando o mundo exterior ao órgão público toma conhecimento daquela compra, efetivamente, daquela compra que o Estado precisa fazer, pretende fazer. E veremos hoje a sequência dessas fases externas, as principais diferenças em relação a 14133, porque a FGV cobra isso, ela explora isso nas questões, e vamos ver algumas questões como isso tem caído lá na FGV, para que vocês já se familiarizem ali com como esse conteúdo vem aparecendo. Bem, falando só das fases externas agora, lembra que na fase preparatória, que é aquela fase interna, onde a gente faz a formalização da demanda, onde a gente faz um estudo técnico preliminar, onde a gente constrói aquele termo de referência, essa fase ela já está superada. Agora a gente vai pegar o edital da licitação e vai publicar, vai botar num jornal, vai botar no Diário Oficial lá do seu município, do seu estado, ou no Diário Oficial da União, vai botar no Portal Nacional de Compras Públicas, e aí todo mundo vai ficar sabendo que o Estado quer comprar aquela determinada coisa. Todo mundo fica sabendo e as empresas que atuam naquele ramo lá começam a se preparar para poder formular propostas, para poder participar lá do pregão ou da concorrência lá na frente. Lá. Bem, segunda etapa, depois que a gente publica, vem a primeira vez que as empresas atuam num procedimento licitatório, que é a apresentação de proposta e a realização dos lances lá durante o pregão da concorrência, naquelas modalidades que é cabido. Após isso, o julgamento, o pregoeiro vai julgar se aquelas propostas são válidas, essa aqui é uma ação que o pregoeiro faz, e se, ou da equipe responsável pelo procedimento licitatório realiza, e se os documentos, se aquela empresa está habilitada para poder fornecer aquele bem para o Estado, para poder assumir aquelas responsabilidades daquele contrato, que é essa fase de habilitação. Aqui, outro cuidado que precisamos ter, porque na 866, essas fases aqui, elas eram invertidas. A habilitação vinha aqui antes do julgamento e o julgamento vinha depois da habilitação. Isso aqui tem uma repercussão muito grande, essa inversão aqui. Porque a habilitação é a fase mais complexa, ela é mais melindrosa, a gente tem que avaliar um monte de coisas. No julgamento aqui é mais tranquilo, sabe? É só se a empresa apresentou o preço dentro do cabido lá, se a proposta que ela apresentou é do bem que a gente está querendo comprar de fato, ali inicialmente, sabe? Pô, o cara apresentou uma proposta de ambulância e a gente está querendo comprar carro de polícia. Então aqui a gente mata isso aqui, ou a gente quer comprar, ou a gente especificou, levantou o preço de mercado para esse bem a R$200 mil e a empresa deu um lance de R$1 milhão para aquele bem. Então, ali está com evidente sobrepreço ali, então não, essa proposta não é válida. Então acontece aqui nessa fase. Depois a gente vai analisar os recursos impetrados contra os julgamentos e a habilitação que o pregoeiro fez. Então quem faz essa avaliação aqui, esse recurso aqui, é a autoridade. Primeiro o pregoeiro avalia, vocês vão ver, tem 3 dias para avaliar, e às vezes vem um recurso que mostra para o pregoeiro que ele efetivamente cometeu ali uma pequena falha, um pequeno deslize, e aí ele corrige. Ele pode corrigir. Ou então ele manda para a autoridade. Se ele decidir que não, ele vai mandar para a autoridade que está superior a ele, para que essa autoridade que está um pouco mais distante do processo, e isso é bom, porque às vezes você está envolvido no processo ali e você já perde a capacidade de identificar esses pequenos problemas, esses pequenos defeitos. Essa autoridade que está superior ali, ela vai fazer o julgamento disso. Tem 10 dias, a gente vai ver um pouco mais adiante ali também. Terminou o recurso, aí vai para aquela mesma autoridade superior, onde ela vai adjudicar aquele objeto àquela determinada empresa, que foi a vencedora, que está habilitada, que a proposta foi aceita. E após isso, ele vai homologar o pregão inteiro, como nós já falamos aqui, como que é essa fase de homologação. Essa é a sequência, gravem essa sequência, porque a FGV gosta de brincar invertendo a ordem desses elementos aí, dessas fases. Bem, divulgação do edital. Obrigatoriamente a gente tem que publicar no Portal Nacional de Compras Públicas. Isso é uma obrigatoriedade.
Está agora na 14133, isso está previsto na 14133. A 866 nem tinha portal de compras públicas, né? A gente já tinha o Comprasnet lá, a gente já tinha ferramentas para isso, mas não tinha um portal nacional de compras públicas. Ele foi instituído agora na 14133 e tornou obrigatório a gente publicar tudo lá. A gente vai publicar fez qualquer licitação que se faz, a gente vai publicar ela lá no Portal Nacional de Compras Públicas. Segundo, tem que estar publicado no Diário Oficial ou da União, ou dos estados, ou dos municípios, ou no meu caso aqui em Brasília, do Distrito Federal, tem que estar publicado no Diário Oficial. O edital ele tem que ser publicado completamente e com os seus anexos, tem que estar lá. Porque normalmente o edital, cara, ele tem regras mais atreladas a como se processa essa licitação em si. Bem mais as regras ali do procedimento licitatório. Isso que a gente está estudando aqui, aparece muito no edital. Que vai ser um pregão, que os lances vão ser de determinado modo, o dia que esse pregão vai acontecer, essa sessão pública, como é que as propostas devem ser cadastradas. Isso é uma coisa que a gente repete bastante, sabe? Porque todos os editais, essa parte que é procedimental, elas são muito semelhantes, porque elas estão alinhadas ali a 14133. Agora, para a empresa mesmo, para a elaboração da proposta dela, o que importa geralmente é o que está aqui nos anexos, como por exemplo lá no termo de referência do qual nós já falamos. É no termo de referência que está caracterizado o objeto que vai ser adquirido ou o serviço que vai ser contratado, está caracterizado lá no termo de referência. E aí, se a empresa não tiver contato a esse termo de referência, ela pode fazer uma proposta que não está alinhada, de fato, ali à necessidade do interesse público. Ou então ela nem tem os subsídios necessários para poder fazer essa proposta. Ela não sabe exatamente o que é que vai ser comprado. Então, tem que estar publicado e isso está alinhado naqueles princípios que discutimos nas primeiras aulas lá, da transparência, da publicidade. Perceba que a gente vai ver lá um pouco abaixo nas questões, que isso aparece muito alinhado com aqueles princípios. Se a gente está com aqueles princípios ligados, aquelas lentes ativadas, a gente consegue dar uma interpretação mais fácil lá nas questões que aparecem aí nas provas de concurso. Mas a regra é essa, o edital tem que estar publicado e todos os anexos ali têm que estar publicados também. O que não é anexo do edital, como por exemplo, estudo técnico preliminar, a gente não coloca como anexo do edital, porque ele é um documento preparatório e às vezes tem informações ali até da estratégia do órgão para poder fazer bem aquela compra. Então, às vezes a gente não prepara, a gente não publica aquele estudo técnico preliminar nessa fase. Mas depois que a autoridade competente lá, superiora, ela homologou o certame como um todo, ela falou assim, olha, já fizemos tudo, adjudicamos o objeto àquela determinada empresa, a gente julgou os recursos, a gente homologou o procedimento como um todo, a gente publica, inclusive, esses documentos que estão lá na fase interna ali, a não ser que tenha alguma informação sigilosa ali protegida pela lei de acesso à informação, mas a regra é essa de publicar após a homologação lá. Por que não publica antes? Porque às vezes tem alguma informação que é estratégica para o órgão para conseguir um preço melhor, para conseguir uma condição melhor. A gente explicita lá no estudo técnico preliminar muito a nossa estratégia de compra, então é bom que não seja obrigatória essa publicação nesse momento. Bem, propostas e lances. Essa é a primeira parte onde a empresa do procedimento licitatório, onde a empresa começa a atuar. Até aqui, ó, divulgação do edital, quem está fazendo é o Estado, servidores públicos estão fazendo. Isso aqui está interno, a sociedade como um todo não conhece essa intenção, nem a intenção do Estado de comprar. Agora, aqui, a gente já publicou, já está na praça, as pessoas já sabem, as empresas que são do ramo daquela coisa que se pretende adquirir, já tomaram conhecimento de que o Estado tem aquele interesse que quer comprar naquelas características, ou serviço, ou um determinado bem. E aí elas começam a atuar. Primeiro elas fazem uma proposta, e lá, normalmente, eu repito, a gente faz pregões eletrônicos, normalmente, ou concorrências, que também são na modalidade eletrônica normalmente. As empresas entram lá no sistema da qual ela já tem um pré-cadastro, toda empresa pode ir lá e fazer um cadastro lá, mesmo que não tenha a intenção de participar de uma licitação que está aberta agora. Ela vai lá e faz o seu cadastro, fica habilitado, recebe uma senha para poder acessar
a plataforma de compras, ou do governo federal, ou dos governos estaduais, ou até plataformas de compras que são privadas, que alguns entes federados utilizam, alguns órgãos. As empresas aparecem agora para poder fazer as propostas. Essas propostas, aí, por óbvio, tem que atender ali ao que está previsto no edital, senão quando chegar lá no julgamento da proposta, o pregoeiro não vai aceitar aquela proposta. Vai falar, pô, você ofereceu ambulância, eu queria comprar carro de polícia. Você ofereceu ambulância e eu queria comprar ônibus escolar. Está errado isso aqui, não era isso que eu queria. Não é isso que o Estado precisa. Depois disso, acontecem os lances. Essa cadastramento de propostas aqui tem prazos, eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. Depois os lances eles acontecem basicamente em 3 modalidades. Leilão tem lance que é quanto maior melhor, né, para o Estado. Pregão tem lance e concorrência tem lance. Então, quando cabe lance, aí as empresas vão fazer o lance lá numa sessão pública que vai ser estabelecida pelo pregoeiro. E quando não tem lance? Aí tem um preço só, a empresa apresenta o preço dela, aquele preço é aceito ou não. Mas é outro ponto onde as empresas atuam aqui. E esse dia aqui desses lances, o pregoeiro está online, as empresas estão online também, e é uma reunião online síncrona, né? Por meio das plataformas de compras que estão disponíveis aí, e aí ocorre uma sessão pública, as pessoas interagem, até o julgamento das propostas lá, a gente não sabe quem é que empresa que é, aparece lá só a empresa 1, 2, 3, 4, 5, e o pregoeiro conversa com essas empresas ali ao longo do pregão, negocia, ele precisa negociar ali, é uma obrigatoriedade, mesmo que a empresa classificada em primeiro lugar, ela é chamada para poder negociar. E é aqui que aparecem aqueles critérios de julgamento, quando o pregoeiro já começa a ver ali, pô, esse aqui é o menor preço, ele configura lá no sistema e o sistema já classifica, né? Foi a do menor desconto, poxa, vai ser uma compra por técnica em preço, que aí a gente tem uma outra abordagem, isso tudo vai aparecendo. Isso aqui são informações gerais, eu vou tentar gravar mais adiante um vídeo mais curto para cada uma dessas fases aqui. Se vocês acharem que é interessante, vocês pontuem para mim. Porque elas têm especificidades ali, aparecem nas provas às vezes, umas especificidades de cada uma dessas fases. Olha lá, isso aqui está lá no artigo 55, a gente tem que dar uma atenção lá depois. São os prazos para cadastramento de proposta. Como é que funciona isso? O Estado publicou o edital, depois que ele publicou, no mínimo tem que ficar nesses prazos aí, na praça, antes da gente realizar a sessão pública. A sessão pública que faz a escolha ali, que faz a mensuração ali de qual que é a proposta mais vantajosa para o Estado. Normalmente 8 dias. Nos pregões eletrônicos, que é a imensa maioria, são 8 dias. A gente publica porque eles são para menor preço ou maior desconto e são para bens normais, papel, resma, carro, coisas não complexas. Então 8 dias para esses bens. 15 dias, no mínimo. Pô, se o pregoeiro achar que vai comprar um carro e que tem alguma complexidade lá e ele quer deixar isso 30 dias, não tem problema. Ele pode deixar 30 dias publicado lá antes da realização da sessão pública. 15 dias, quando são outros critérios de julgamento que não menor preço, maior desconto. Então, são 15 dias lá para bens. Para obras e serviços normais, comuns, não tem complexidade, não são especiais, são 10 dias se for menor preço ou maior desconto. 25 dias para obras especiais, de novo, se for menor desconto. O maior preço, né, que sempre é o mais interessante para a do Estado, ou maior desconto. 60 dias se for contratação integrada, eu vou tentar fazer uma aula também só sobre contratação integrada, porque ela tem muitas especificidades. A contratação integrada é aquela que o próprio licitante, o próprio concorrente, ele vai fazer os projetos da obra. Então, aqui a empresa precisa entender melhor qual é a necessidade do Estado para que ela estime melhor quanto é que vai custar essa obra, porque não está parametrizado perfeitamente. É diferente de uma obra que já está lá, o projeto executivo feito, projeto básico executivo, caderno de encargos, orçamento feito, é diferente. Aqui tem alguma margem ainda de incerteza e a empresa precisa de tempo para poder avaliar qual é o preço que ela vai oferecer para o Estado. Por isso, esses 60 dias. Semi-integrada, quando a gente já faz um projeto básico com o Estado e vai deixar os executivos lá para
para a empresa. Aí a empresa já tem um pouco mais de certeza de como é que o serviço vai ser executado ou como é que aquela obra vai ser feita. E aí a gente pode, são 35 dias só o prazo mínimo de novo. Ou se o cara quiser deixar 90 dias para contratação integrada, o pregoeiro, ele pode. Decisão do Estado ali, é que são os requisitos mínimos. 15 dias quando é maior lance é leilão, estamos vendendo alguma coisa. E 35 dias quando é técnica e preço e conteúdo artístico. Poxa, a gente vai fazer uma licitação que tem conteúdo artístico, vai ter uma banca para poder validar, vamos contratar uma empresa para fazer um projeto de arquitetura ou para comprar um quadro, uma obra de arte qualquer. Esse conteúdo precisa de avaliação técnica, de caráter artístico. Aí você dá, aí são 35 dias o prazo mínimo entre a publicação daquele edital e a realização da sessão pública. Uma exceção que já apareceu em provas da FGV é que para coisas do SUS, para compras de bens e contratação de serviços do SUS, todos esses prazos aqui podem ser divididos por 2. Pode ser até metade. Pô, para contratar bem, metade disso. Então pode publicar até 4 dias, pelas necessidades lá evidentes do Sistema Único de Saúde lá, que às vezes não dá para esperar, né, para compra de determinar. Esses prazos aqui ficam exageradamente grandes para compra de alguns elementos que vão ser utilizados lá na saúde das pessoas. Então pode ser diminuído, pode chegar a 50%, mas tem que ser motivado, como todo ato público correto tem que ser motivado. E isso está expresso lá na lei, na 14133, especificamente dizendo que essa redução tem que ser motivada. Ela pode reduzir esse prazo aqui para 40 dias? Pode. Ele pode ir até a metade dele. Não pode ir para 20 dias, mas para 40 pode. Julgamento. Essa aqui é uma fase que quem faz é o pregoeiro, quem está conduzindo ali aquele procedimento licitatório. Como é que ocorre? Ele vê se aquele preço ali está dentro dos parâmetros que estão estabelecidos no edital. Pô, o cara quer comprar um carro, o Estado quer comprar um carro de 200 mil reais, foi o preço estimado. Só que a empresa colocou lá uma proposta de 250 mil reais. Essa proposta não é válida. O pregoeiro não pode aceitar. Ele pode até chamar a empresa para negociar e falar: olha só, o nosso preço máximo é 200 mil reais. Você abaixa para 180 mil reais? A empresa lá, durante o pregão, a sessão pública, vai falar assim: poxa, não dou conta não de 180 mil reais. Eu consigo chegar a 201 mil reais. O pregoeiro atua de novo. 201 é impossível, sua proposta é inválida, 201. Agora, se você fizer a 198 mil, aí a sua proposta torna-se válida, está abaixo do preço estimado para a contratação e eu posso aceitá-la. Se não, não pode aceitar. Se a empresa aceitar, baixar, o pregoeiro pode dizer que aquela proposta é válida. Se a empresa não baixar, ele desclassifica essa proposta, passa para a próxima. Mas a próxima vai ser mais alta? Vai ser mais alta, mas talvez a empresa lá tenha margem, sabe? A outra era 250 mil, você chamou ele para negociar, ele fez por 180. Existe possibilidade, acontecem coisas desse modo, viu? Aqui é bom pontuar, cara, porque a regra lá na 866 era que esse julgamento aqui acontecia depois da habilitação. A habilitação é aquela fase complexa que eu tenho que ver um monte de papel. Aqui não, eu vou ver se o preço está dentro do edital, se a proposta é de um bem que está alinhado com o que está previsto no edital. Pô, a proposta do cara é para venda de alface, mas está querendo comprar café. O cara cadastrou evidentemente errado aqui. Essa proposta também não vai ser aceita no julgamento. Mas é mais simples, entendeu? Você vai ver ali a natureza do objeto e vai ver se o preço ali está dentro dos parâmetros do edital. Na habilitação é bem mais complexo, a gente tem que ver muitos outros elementos. Então, na 86, e por isso cuidado de vocês terem atenção nisso, porque na 866, essa fase era invertida, eu tinha que habilitar todas as propostas, depois de todas estarem habilitadas, aí eu passava para o julgamento. Então, eu desperdiçava trabalho, porque eu habilitava até a última empresa lá, e depois, na hora que eu passava para o julgamento, a primeira empresa tinha um preço que era aceito, a proposta que era aceita. Então, perdi o trabalho de, às vezes, 10, 15 empresas que tinham sido habilitadas lá. E é tempo do Estado, dos servidores ali, isso custa dinheiro, e é tempo das empresas envolvidas ali, e é mais tempo que se leva para processar a licitação, e o interesse público demora mais a ser atendido lá. Então, toma cuidado, porque pode aparecer invertido, porque na 866 era invertido, e aí os caras trazem ali para te pegar no contrapé. Bem, a habilitação. Depois que a gente julgou as propostas,
a gente passa para a habilitação. Pega a primeira colocada lá classificada provisoriamente e vai ver se ela tem habilitação jurídica. O que é habilitação jurídica? Esse cara bota até isso no CICAF hoje, já fica pronto lá. Mas a habilitação jurídica é eu saber se aquela pessoa que está atuando em nome daquela empresa tem esse poder de atuar em nome daquela empresa. É para eu saber se essa empresa é a empresa daquele ramo do qual eu estou contratando o serviço. Poxa, eu vou contratar um equipamento hospitalar e vou, para me fornecer esse equipamento hospitalar, eu vou contratar um posto de combustível? Não faz muito sentido. Tá nessa fase aqui que a gente enxerga esse tipo de discrepância. Eu vou contratar uma empresa para fornecer automóveis e ela é uma empresa de papelaria, sabe? Lá o KINAI dela lá é de serviço de papelaria, de fornecimento de material de papelaria. Não faz muito sentido aqui, é nessa fase que a gente avalia isso. Habilitação técnica é para eu ver aqui se aquela empresa tem capacidade técnica de realizar aquele objeto. O objeto dessa licitação é a construção de um prédio. E para eu garantir para o Estado que essa empresa tem capacidade técnica de fazer o prédio, eu quero que ela tenha feito já uma obra com 20%. 20% do tamanho da obra original, sacou? Pô, a gente vai fazer uma obra de, sei lá, 10 mil metros quadrados. Não dá para pegar uma empresa que só trabalhou em projetos de casas populares, casas de 50, de 70 metros quadrados. Eu não vou pegar e fez 2 ou 3 casas populares dessas. Tem um atestado lá de 2 ou 3 casas populares que ela entregou e estava tudo certo. Não posso pegar uma empresa que faz uma casa popular e botar para construir um prédio de 10 andares. O risco para o Estado é muito grande. Poxa, mas pode dar certo, mas a chance de dar errado é absurda. E a gente tem que mapear esses riscos. Então eu posso pedir pelo menos que a empresa tenha feito um prédio de pelo menos 20% do tamanho do edifício. Ou vai ser um prédio de 10 mil metros que eu vou contratar? Você tem que ter feito pelo menos um prédio de 20 mil metros para eu saber que você tem capacidade de fazer esse prédio. Senão a gente faz um processo licitatório que é grande, que é caro de se fazer um processo licitatório. A gente adjudica esse objeto a uma empresa que não tem capacidade técnica, ela vai abandonar a obra. E a gente vai ter que fazer de novo esse processo licitatório inteiro. Então é esse tipo de cuidado que a gente tem aqui na habilitação técnica. Habilitação fiscal, social e trabalhista, cara, essa empresa paga os impostos dela, essa empresa está adimplente com suas responsabilidades sociais, ela recolhe o FGTS, ela recolhe lá todos os impostos e contribuições que ela deve recolher. Essa fase a gente avalia isso aqui. E se ela não recolhe? Se ela não recolhe, ela não está habilitada para vender para o Estado. Ela deve para a Receita Federal lá R$1 milhão, ela não pode licitar com o Estado. Primeiro ela tem que ir lá e negociar essa dívida, às vezes até paga só uma porção dela, paga só uma parcela, pega uma certidão positiva com efeito de negativa e participa do certame, mas ela sem ter buscado regularizar essa situação, ela não pode atuar. E por fim, a qualificação econômico-financeira. Vamos voltar lá no exemplo do edifício de 10 andares. Não posso, ou de 10 mil metros quadrados. Não posso dar uma obra de 10 mil metros quadrados, que hoje a gente vai gastar 10 mil metros quadrados, uns 30 milhões para construir um edifício de 10 mil metros quadrados. Eu não posso adjudicar esse objeto a uma empresa que tem um patrimônio de R$50 mil. Ela não vai ser capaz de fazer. Ela precisa rodar um ciclo inteiro da obra. Imaginemos que vai ser uma obra de R$30 milhões e que vai ser feita em 12 meses, um cronograma bem apertado. Mas dá para fazer. Eu já fiz. Você vai fazer uma obra de R$30 milhões em 12 meses. Então você vai ter que gastar pelo menos um 12avos disso por mês ali. O cronograma varia um pouco, mas um 12avos disso ali é uma boa medida de quanto essa empresa vai ter que ter de orçamento. Porque entre a execução do serviço, o fiscal ir lá na obra, verificar se o serviço foi mesmo executado, a empresa emitir a nota fiscal, mandar para a nota fiscal para a gente fazer o pagamento, a gente processar o pagamento dentro do Estado leva tempo. E aí a empresa vai fazer a obra como? Ela não vai, ela tem que ter pelo menos a grana para poder rodar esses primeiros ciclos ali. Então aqui a gente estabelece lá no edital, quanto que a gente quer que essa empresa mostre, como que a gente quer que essa empresa mostre saúde financeira para poder ser capaz de atender aquele objeto. E aí o pregoeiro avalia aqui nessa habilitação. De novo, lembrar porque cai pra caramba isso aqui, viu?
só o vendedor, só o vencedor, aquele cara que está provisoriamente classificado lá na primeira posição, é que passa por todas essas etapas aqui. É essa economia que eu mencionei de tempo da gente. Senão eu tinha que fazer isso aqui com todo mundo para depois ver quem era o vencedor lá, para depois ver os preços. Bem, na fase recursal, o que acontece? O próprio pregoeiro, ele vai avaliar se ele aceitou um preço de uma empresa que não deveria ter aceito, ou se ele habilitou uma empresa que não devia ter sido habilitada. Essa fase recursal serve para isso. Depois que a gente aceita a proposta da empresa e depois que a gente habilita aquela empresa, isso é um ato que o pregoeiro pratica, ele deixa lá esse ato registrado e aí ele abre prazo para recurso. Primeiro, as empresas elas têm que registrar a intenção de recurso imediatamente, senão o direito delas preclui e já era, perdeu o direito de apresentar recurso. Mas ela registra essa intenção de recurso, no sistema tem lá espaço para isso. Ou se for na modalidade presencial, o cara fala assim, olha, eu quero registrar a minha intenção de recorrer. Depois disso, essa empresa que registrou a intenção de recorrer do quê? Da aceitação da proposta e da sua habilitação. E da habilitação daquela empresa. Ele tem 3 dias depois que ele registra essa intenção de recurso para poder apresentar as razões do seu recurso lá. Para ele falar assim, olha, eu estou recorrendo porque você habilitou essa empresa aqui para construir o prédio de 10 mil metros, mas ela só fez 5 casas de 50 metros quadrados. Então ela não tem qualificação técnica para atender o objeto desse edital. E o senhor habilitou ela aí de maneira equivocada, o senhor cometeu um erro. O pregoeiro pode, avaliando esse recurso interposto, falar assim, ih, rapaz, é mesmo, eu confundi aqui com outro processo, essa habilitação foi inadequada, eu cometi um erro material, não era isso, eu li errado, ou então tinha um documento aqui no processo aqui que me levou ao erro. Ele vai avaliar isso e ele vai chegar à conclusão dele. Ou então não, ele fala assim, não, tem sim, você viu esses 3 aí de casa de 50 metros quadrados, mas você não viu o quarto, que é um atestado de que ele construiu uma concessionária. E a concessionária lá tem 5 mil metros de obra. Então, ele tem sim qualificação técnica para isso. Ele faz essa avaliação. Se ele aceitar, ele só volta à fase, desclassifica aquela primeira colocada lá e chama a próxima. Se ele não aceitar, ele mantém a decisão dele e manda para a autoridade superior, para poder a autoridade superior, é o segundo grau aqui dessa avaliação, que é administrativa, manda para a autoridade que está acima dele para poder ele avaliar o pedido da empresa lá. E é um pedido só que a empresa manda. A empresa não manda um pedido e depois manda o outro, não. Isso também é novidade aqui da 14133 em relação ao 866. Então tem que tomar cuidado. O pregoeiro já avalia se estava certo o apontamento da empresa, ele retorna. Se não estava, ele manda para a autoridade superior. E a autoridade superior faz a decisão lá, manda o pregoeiro voltar, ou então fala assim, não, pregoeiro, você está certo, pode seguir. Tá, joia? Passou disso, a gente entra na adjudicação e na homologação. Esses 2 atos são praticados por aquela autoridade superiora que fez o julgamento do recurso lá, se houve recurso. A adjudicação, nós já falamos o que é a gente pegar aquele objeto e entregar e falar que agora ele é daquela empresa, isso é adjudicar. E homologar, ele é mais amplo, ele está falando do procedimento inteiro. Ele está falando assim, olha, todos os procedimentos praticados pelos servidores públicos que estão na minha subordinação em sede desta licitação, são válidos, estão corretos, eu olhei aqui tudo, está tudo certinho. Então, a adjudicação atribui ao vencedor e a homologação aprova o processo. Os 2 são praticados pela autoridade. Toma cuidado, porque pode aparecer também. Antigamente, o pregão ele não estava dentro da 866. A gente tinha a 10.520, que falava que era a lei do pregão eletrônico. E lá, quem fazia essa adjudicação, quem atribuía aquele objeto àquela determinada empresa, adjudicava, era o pregoeiro. Agora, mas não. Agora quem faz é sempre a autoridade superior. Então toma cuidado com isso aqui, porque tende a aparecer também. Bem, como isso tem sido apresentado aí nas provas da FGV?
Eu trouxe algumas questões aqui e vamos resolvê-las aqui para ajudar vocês a entender esses conceitos. Essa é uma questão de 2024 do TJ de Roraima. E vamos lá. Considerando os conceitos básicos das contratações de TI, analise as afirmativas. Cara, TI tem umas especificidades. Eu acho que não deve aparecer na prova de vocês, não. Eu trouxe essa questão aqui só porque desse primeiro elemento aqui, ó. O resto aqui a gente nem precisa, talvez aqui embaixo. Vamos ler, mas eu trouxe para que vocês vejam como isso vem sido apresentado em provas FGV, qual é o formato textual que eles têm utilizado aqui, ó. Em sequência, segundo a 14133, olha lá, a sequência daqueles procedimentos lá, a gente tem que estar com eles na cabeça. Deverá seguir as seguintes fases: preparatória, beleza, aquela fase interna. Divulgação do edital de licitação, bacana, é a primeira fase é o primeiro ato que nós praticamos ali na fase externa. Depois, cadastramento, não tem nada disso aqui não, viu? Isso aqui não existe. Apresentação de propostas e lances, bacana, quando for o caso, né? Tem casos que a gente não tem lances. De julgamento, tá legal, porque tá antes da homologação, da habilitação. Recursal, opa, já errou de novo, tá vendo? Aqui era para estar habilitação. Aí, recursal e homologação. Bacana, então toma cuidado porque eles jogam isso desse jeito aqui. Então dê uma olhada lá, grava aquela sequência lá, porque você já mata a questão igual a essa aqui. Aqui fala da instrução normativa, que eu acho que a gente não vai precisar falar sobre ela. Vamos pular essa aqui, ó. Segundo a Lei 14.133, o processo de padronização, não vamos falar sobre isso aqui agora, talvez em uma outra aula a gente fala sobre ele. Eu vou avaliar as questões que tem caído lá, vou ver se está trazendo alguma coisa sobre padronização, que é um outro elemento, para não confundir a cabeça de vocês nesse momento. FGV, agora de 2024, Tribunal de Contas, lá do Goiás. Após a fase de habilitação, em determinado procedimento licitatório realizado na modalidade de concorrência, que seguiu a sequência estabelecida como regra, então ele já está falando para mim aqui, ó, que a regra é essa. É possível, não sei se eu falei para vocês, inverter a ordem, habilitar primeiro e julgar depois. É possível. Mas agora a regra é julgar primeiro e habilitar depois. Essa é a regra. Lá na 866 era o contrário. Era possível inverter, mas a regra era primeiro habilitar e depois julgar. Mas ele já está dizendo aqui para a gente, ó, que seguiu a sequência estabelecida como regra. Surgiram dúvidas sobre o adequado encadeamento do certame, bem como a viabilidade da apresentação de recursos administrativos. Assim, também acerca das peculiaridades e das irresignações dos recursos, né? Quando o cara não está gostando, ele está irresignado, ele apresenta recurso, previstas na norma aludida. Nesse contexto, considerando o disposto mencionado no diploma legal, no mencionado diploma legal, é correto afirmar que a fase de habilitação em questão é seguida da fase de julgamento. Já vimos que não, isso aqui a gente já mata, tá? Primeiro a gente julga, depois a gente habilita. A fase de habilitação em questão é seguida da apreciação dos respectivos recursos. A fase de habilitação é seguida da apreciação dos seguintes recursos. A gente julga os recursos depois que a gente habilitou, porque a gente já aceitou a proposta, agora a gente habilitou e a gente vai abrir para recurso. Sendo certo que aqueles atinentes ao julgamento das propostas já foram examinados? Não. Aqui, ó, lembra que eu falei, é uma fase só recursal? Aqui ele está pegando nesse contrapé aqui, ó, negativo. É uma fase só recursal. A gente julga, a gente habilita e depois a gente abre para recurso. A fase de habilitação em questão é seguida da homologação do certame. Mas a gente tem aqui a fase recursal no meio. Momento em que serão apreciados os recursos, absolutamente não. Então já está errado, a homologação é outra coisa, é quando a gente está falando de adjudicação e da homologação propriamente dita, e nessa fase aqui os recursos já foram julgados, eu já chego aqui já com recurso julgado. Então essa aqui também não é. A fase de habilitação em questão é seguida da fase recursal, bacana, sendo certo que os recursos são dotados de efeito suspensivo, bacana, a gente suspende o pregão até que esse recurso seja julgado. A gente não pode adjudicar e homologar enquanto a gente não julgar os recursos. Apreciados em fase única, quanto às questões atinentes à habilitação e ao julgamento. Isso aqui está perfeito.
Dependendo, no entanto, da imediata, bacana, dependendo, no entanto, da imediata manifestação da intenção de recorrer sob pena de preclusão. Certinho isso aqui, ó, é essa aqui. Vamos ver porque a outra está errada também? A fase de habilitação em questão é seguida da fase de encerramento. Quem vem depois da habilitação é a fase recursal. Ponto final. Joia? Vamos para o próximo. Tribunal de Contas de novo. Deixa eu ver se eu troquei. É outra questão. João, agente público há mais de 20 anos, ó, esse cara está igual a minha, tem 23 já, lida rotineiramente com procedimentos licitatórios. Dessa forma, com o objeto princípio de atualizar o referido, de se atualizar, o referido servidor passou a estudar nas nuances as regras aplicáveis aos agentes públicos nos contextos de licitação, buscando assim prestigiar o princípio constitucional da eficiência. É um cara zeloso aqui, ó, historinha para dizer que ele é zeloso. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 14.133, é incorreto afirmar que era só a história bonita, só importa isso aqui, ó. Era só a história bonita do João. Bem, a fase de habilitação em questão é seguida da fase de julgamento. É errado? Não é. A fase de habilitação em questão é seguida da apreciação dos seguintes recursos. Tá bom, até aqui tá bom. Sendo certo que aqueles atinentes ao julgamento da sua já foram examinados. Tá vendo? De novo, igualzinho a anterior. Não foi não. Então aqui a gente vai fazer os dois julgamentos da habilitação e da aceitação do propósito, do julgamento das propostas no mesmo momento. É um recurso só. A fase de habilitação em questão é seguida da homologação do certame. Opa, não. É seguida da fase recursal. Não é. A fase de habilitação em questão é seguida da recursal, sendo certo que os recursos são dotados de efeitos... É mesmo no texto da outra, cara? Será que eu copiei errado esse trem? É o mesmo texto da outra. É o mesmo texto da outra. Talvez eu tenha copiado errado. Não sei. Depois eu vou verificar se foram duas questões iguais aqui com um título ali em cima. Não, a gente só tá errado aqui mesmo, hein? Aqui era outra coisa aqui pra gente julgar. Mas eu trago elas depois ali. Eu vou encontrar ela e boto nos comentários aqui para vocês depois. Ou mando lá no grupo dos alunos. Bem, FGV 2025, Prefeitura Municipal de Cuiabá. Em decorrência de uma situação fática em que foi necessário explicar as fases do procedimento licitatório à luz do disposto na 14.133, especificamente em relação à fase de habilitação, e Ana asseverou corretamente que a fase de habilitação será necessariamente posterior à fase de julgamento. Olha, necessariamente aqui eu acho que já deu zebra, viu? Porque dá pra gente inverter, é possível inverter. De modo que, em qualquer caso, será exigida apenas a apresentação de documento de habilitação jurídica e técnica apenas do licitante vencedor. Não é, tá vendo? O necessariamente aqui é um perigo. Vamos olhar as outras. Na análise, ele está perguntando o que é correto, né? A princípio essa aqui é errada, mas vamos dar uma olhada nas outras. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação não poderá sanar eventuais erros ou falhas, mesmo que não alterem a substância e validade jurídica dos documentos, devendo necessariamente inabilitar o certame. Olha só, não poderá sanar eventuais erros e falhas, mesmo que não altere a substância e a validade. Essa questão aqui ela é correta. Porque se tem alguma falha ali que é meramente material, o cara botou um cálculo errado, o pregoeiro sim pode pedir para poder ajustar a proposta, isso não é um problema. A gente não pode mudar a substância, o cara mudar o preço da coisa lá. Vamos aqui agora para esse outro elemento aqui, mas a princípio essa aqui que é a correta, viu? Habilitação fiscal, social e trabalhista visa demonstrar a capacidade do licitante de exercer direitos. Opa, não é não. Habilitação fiscal, social e trabalhista é aquela que vai mostrar que a empresa está adimplente com suas obrigações fiscais, sociais e trabalhistas. Ela está pagando FGTS, ela tem alguma condenação na Justiça do Trabalho que ela não adimpliu, ela está pagando todos os impostos dela, é isso aqui, ó. Isso aqui existe, mas não é para isso. Isso aqui é a habilitação jurídica. Isso que ele traz aqui, então essa aqui é errada. D. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em situações excepcionais, em sede de diligência
tais como para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data do recebimento das propostas. Isso aqui é correto, viu? Isso aqui é uma questão certa. Depois que a gente, depois da entrega dos documentos de habilitação, a gente não pode mais aceitar nenhum novo documento das empresas, exceto se a gente for fazer uma diligência. Então tem algum detalhe ali que um complemento daquelas informações que já foram prestadas. Ou então uma correção. Como por exemplo aqui, poxa, o cara mandou um documento que era válido lá no dia da apresentação da proposta, mas o documento dele venceu. E a gente está fazendo o julgamento agora na data posterior. A gente pode pedir, ó, esse documento aqui que está expirado, mas que lá na época estava válido, pode mandar ele. A habilitação econômico-financeira deve ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, que poderá criar índices e valores para avaliação da situação econômico-financeira suficiente, está parecendo bom isso aqui, para cumprir as obrigações decorrentes da licitação, ainda que não sejam... Ah, não, olha só, finalzinho aqui, isso aqui está errado. A gente não pode pedir coisas que não são usualmente pedidas no mercado. Isso aqui tem essa vedação lá na 1433. Tem lá dizendo que eu não posso pedir isso aqui quando eu estou fazendo. Então essa aqui, ela é errada. Tá joia? Essa aqui, ela é errada, cara, porque esse troço aqui, ó, não é necessariamente posterior. Existem exceções aqui para isso. Eu posso inverter essa fase aqui, dessa habilitação aqui. Então essa palavra aqui deixa esse item errado. Bacana? Então nós temos certo essa aqui. Opa, isso aqui é errado também, olha só, tem que tomar cuidado aqui na leitura para não pisar na bola. Na análise dos documentos, a comissão poderá, ela não poderá. Está errado aqui, eu não usei perdido aqui, então tem que ler com muita atenção. Ela pode sanar todos os erros e falhas que não alteram a substância. Então aqui tem que tomar cuidado, porque se pisar na bola num desse aqui, você acaba por perder a questão. Essa questão aqui, ela está clara lá, isso aqui está alinhado ao princípio do formalismo moderado. Se tem alguma coisa da forma que foi aplicado e que foi feito lá pelo licitante vencedor, e é um preço excelente para o Estado, mas na forma ele errou, ele fez a conta errada, ele botou a tabela torta, ele errou na data, na hora de ele assinar lá, ele botou, em vez de botar 2025, ele botou 2005, uma coisa que você está vendo que evidentemente foi um erro, você pode mandar o cara corrigir sim, não muda a materialidade da proposta, sabe? Não muda na essência a proposta do cara, é só um erro de forma, pode ser ajustado. Bem, Prefeitura Municipal de Campos do Jordão. Considerando as afirmativas abaixo a respeito da habilitação do licitante para participar de processo licitatório, segundo a Lei 14.133 de 2021, vamos lá. 1. Compreende a capacidade do licitante nas esferas jurídica, técnica, fiscal e trabalhista, econômica e financeira. Legal, isso aqui está assim na fase da habilitação, isso aqui está correto. Poderá ser exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor. Faz sentido. Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, serão exigidos de todos os licitantes. Não é. Isso aqui está errado. Por que essa aqui não está errado? Porque, olha, se aqui tivesse deverá ser exigido a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, a gente já ficava com o pé atrás, porque existem as possibilidades da inversão lá dessas fases. Aqui, como tá poderá, sim, pode ser exigido apenas do licitante vencedor se a gente seguir a regra. Se a gente não seguir a regra, a gente tem que pedir de todo mundo, sacou? Pegou a ideia? Vamos para o próximo. Bem, FGV 2025, Tribunal de Contas lá do Estado de Pernambuco. Terra boa que só. Interessado em participar de processo licitatório no âmbito do Estado de Pernambuco, a Sociedade Empresária Alfa buscou, junto à legislação de regência, que é a 14.133, informações atinentes à fase de habilitação econômico-financeira. Olha só, eu trouxe essa questão aqui porque talvez seja interessante para vocês aulas menores
sobre habilitação econômico-financeira, habilitação técnica, jurídica, habilitação fiscal. Talvez seja interessante porque tem os detalhes, tal qual que aparece nessa questão aqui, que a FGV tende a cobrar. Mas vocês me digam aí se o tempo está dando para aproveitar esse conteúdo, que se tiver, aí eu gravo mais umas 2 ou 3 aulas, talvez até 4 aulas, só sobre esses assuntos especificamente, aulas mais curtas. Mas me dê esse feedback aí. Se acharem interessante, aí eu faço isso entrando na minúcia. Mas se não, é necessário ir lá na 14133 e estudar ali o capítulo inteiro sobre a habilitação das empresas, porque lá está bem detalhado isso. Mas vamos continuar aqui. Ó. Com efeito, a entidade tomou conhecimento que a habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Bacana, devendo ser comprovado da forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital devidamente justificados. Índices que são habituais, lembra? Tem 2 questões lá que a gente resolveu que falava de índices que não são habituais. Ela traz desse jeito. Porque lá na lei está dizendo que deve ser, que tem essa vedação dos índices não habituais. Nesse cenário, considerando as disposições da 14133, avalie as afirmativas a seguir, assinalando V para verdadeiro, F para falso. A critério da administração, poderá ser exigida declaração assinada por um profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Isso aqui ó, é verdadeiro. Está lá no capítulo lá da habilitação econômico-financeira. É possível sim. E aqui é algo alinhado ao princípio da boa-fé objetiva. A gente está acreditando ali que a empresa vai apresentar para a gente um documento do contador dele e que vai estar falando a verdade, sabe? E se ele precisar falar mentira, é fraude em licitação, ele vai responder pelo crime lá. A gente tem uma aula lá na frente só sobre crimes em licitação. Bem, é vedada a exigência de índices e valores não usualmente... Opa, acabei de falar sobre isso, apareceu aqui de novo. Não usualmente adotados. É vedado sim, é verdadeiro. Tem essa vedação também lá dentro do capítulo da habilitação econômico-financeira. C. Administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços. Bacana, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo, pode, ou de patrimônio líquido mínimo, pode também, equivalente a 5%. Tá errado aqui, ó. Tá vendo as coisas do contrapé que os cabras trazem? Não é 5%, aqui é 10%. A lei deixa que a gente peça até 10% do valor de patrimônio líquido, a empresa tem que ter patrimônio líquido ou capital de até 10% do valor da licitação. A licitação é de 1 milhão, então tem que ter um capital de pelo menos 100 mil reais ou um patrimônio líquido de 100 mil reais. Essa aqui é falsa. Joia? Seguindo aqui nossa aula, a gente chega no nosso resumo para a prova. Cara, grava aí, grava, mas grava mesmo. Ó. A ordem é da fase externa. A publicação do edital, a apresentação das propostas, a feitura dos lances ali, a primeira vez que a empresa atua aqui no processo licitatório, o julgamento, a habilitação, essa ordem aqui é importante, lembra que lá na lei do pregão, na 10.520, que foi revogada, essa ordem aqui, ela, na lei do pregão, na 866, no nosso estatuto da licitação anterior, essa ordem aqui ela era por regra invertida. Então lembra disso porque isso pode aparecer na tua prova lá. O recurso, que é aquele recurso que a gente julga sobre o julgamento e habilitação, a gente avalia ali ou reconsidera o que fizemos no julgamento e na habilitação de uma vez só, não são 2 recursos, então marca isso também que é importante. E a fase de homologação, que é quando a autoridade superior adjudica e homologa. O julgamento sempre sempre não, em regra, é antes da habilitação. Essa é a regra da 14133. Tem exceções, e é possível a gente inverter de maneira motivada lá. Se a gente achar que é mais interessante, que é mais conveniente para a administração, naquele caso em concreto essa inversão. Mas essa é a regra da 14133, que não era a regra da 8666, por isso que aparece tanto. A FGV traz tanto porque pode trazer confusão. O recurso é fase única. Como assim fase única? A gente julga, esse recurso ele é avaliado, ele é julgado sobre o que fizemos na fase de julgamento e na fase de habilitação. Tá joia? A empresa tem 3 dias para apresentar o recurso, depois o pregoeiro tem 3 dias para poder julgar,
o recurso que ela apresentou. Se o pregoeiro aceitou o recurso, ele volta à fase. Se ele não aceitou, ele manda para a autoridade superior, que tem mais 10 dias aqui para poder julgar. A autoridade superior aqui, ele vai poder ter 10 dias para poder julgar esses dois aqui. Depois que a autoridade matou esse recurso aqui, decidiu que estava certo ou que estava errado, voltou fase, chegou redondinho, aí vai para a adjudicação e para a homologação, ambas feitas pela autoridade superior, não mais feito pelo pregoeiro, aí aqui sim, como estava previsto lá na 10.520, na lei do pregão eletrônico. Bacana? É isso, meus amigos. Eu espero que estejam sendo úteis, que vocês possam estar aproveitando essas aulas aí. E pontuem lá, se vocês querem que eu faça aquelas outras 4 aulas curtinhas lá sobre as fases da habilitação, aí eu faço ali para poder ajudar vocês ali a matar algumas questões que tendem a aparecer ali na FGV também, tá bom? Amanhã a gente volta com mais uma aula aqui da nossa sequência do curso. Deus te abençoe e bons estudos.